Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos César e nós vamos falar hoje sobre um tema muito relevante para esse nosso tempo, sobre alienação. Então não seja alienado, já se inscreva no canal, dê seu joinha e clica no sininho para receber as novas notificações. Isaías capítulo 44, versículo 14 diz: Um homem corta para si um cedro, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquentei, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem eu confio? Queridos, há um interesse muito grande pela religião, e isso tem crescido de maneira enorme. Surgem novos grupos, surgem novas seitas e denominações religiosas em todo o mundo, ídolos artificiais, amuletos, objetos de adoração sagrados, de culto, incentivam a crendice do povo, e superstições no meio do nosso povo crescem avolumosamente. Essa é uma característica marcante dessa geração: superficialidade, alienação e insensibilidade. Pessoas são mais insensíveis, mais superficiais e mais alienadas com relação às coisas de Deus. Salvadores da pátria usam e abusam da simplicidade, da carência do povo que já sofre tanto, oferecendo receitas prontas, oferecendo fórmulas mágicas que não passam de farsa, não passam de mentiras. De um lado, a exploração ela cai sobre gnomos, duendes, cristais, astros, cartas, anjos e etc. E do outro lado, recai sobre o evangelho da comercialização de favores, de sal que é ungido, de óleo que é bento, de água ungida, sabonete sagrado. Milagres espetaculares são oferecidos. Recentemente teve uma igreja que estava ungindo contra o coronavírus. Ora, meu Deus do céu, é importante e é necessário analisarmos o fenômeno, queridos, da religiosidade. É interessante buscarmos algo prático para nós. Nós precisamos disso, mas para isso nós precisamos observar algumas coisas. E a primeira coisa que precisamos observar é que o homem, ele tem sede de Deus. Isso é natural, isso é intrínseco no homem. Ele tem sede, ele tem fome de Deus. Ele tem um magnetismo todo especial pelo espiritual. O homem é assim. Ainda esta semana vimos na televisão um médico lá na Itália, supostamente ateu, não acreditando nas coisas de Deus, nos favores de Deus, nos benefícios de servir a um Deus maravilhoso como nós servimos. E ele fez uma oração, e ele deixou de ser ateu e começou a acreditar em Deus por causa das coisas que ele percebeu. Há 2 dias atrás isso ocorreu. E esse homem se tornou agora cristão. Ele está servindo a Jesus e fez uma oração espetacular e maravilhosa. Aqueles que estão acompanhando os noticiários puderam observar. Então, o homem, ele tem essa sede de Deus. Ele é o único animal que faz religião. Você nunca vai ver um cachorro fazendo religião, um jacaré fazendo religião. Não, mas o homem, ele faz. Só o ser humano, ele possui razão. Só o ser humano, ele possui fé. Só ele marca o local onde os mortos são sepultados. Nenhum outro animal faz isso. O homem, por criação, é um ser religioso. Eis aí a razão da sua busca espiritual.
algo plantado dentro dele, em sua estrutura carnal, sua estrutura espiritual, dentro da sua alma, desde o seu nascimento. Até quem diz ser ateu está tentando negar ou ignorar a existência de Deus, está fazendo religião, porém no fundo ele está adorando alguém ou alguma coisa, mesmo que seja a matéria, mesmo que seja a ciência, o seu conhecimento, mas ele está adorando, ele está venerando algo, alguém ou alguma coisa. Quando o homem se vê frustrado em sua experiência religiosa autêntica, ele se volta para as pseudo-religiões e pseudo-messianismos. Logo, a experiência religiosa é algo intrínseco à natureza humana e não fruto de uma cultura. O homem se volta para a religião porque está voltado para a conquista de uma felicidade absoluta. Todas as pessoas querem ser felizes. Quem é que nasce desejando ser infeliz? Não há ninguém que nasça assim. O homem, ele mesmo que não queira admitir, ele poderia dizer como o salmista no Salmo 42, nos primeiros versos: assim como a corça suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, porque a minha alma tem sede do Deus vivo, do Deus de Israel. Querido, a segunda observação que nós podemos observar é que nem tudo que reluz é ouro. Isso mesmo, não saia acreditando em todas as coisas que você ouve. Neste final de século surgem muitas práticas heréticas. Tem surgido. A Bíblia já nos advertia contra os falsos profetas que surgiriam, esperando grandes sinais e prodígios e maravilhas para enganar. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Paulo preveniu quanto aos ensinamentos, aos preceitos humanos que poderiam vir sobre a alma humana que crê no verdadeiro Deus. Doutrinas falsas, pessoas falsas que perverteriam na realidade casas inteiras com suas falsidades, com suas mentiras, com a sua piedade, mas como lobos vorazes, eles viriam para destruir. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 18 em diante, em Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nos primeiros versículos, eles nos advertem contra essas pessoas oportunistas. Oportunistas estão prontos para apresentar todo tipo de resposta aos questionamentos feitos por pessoas que desconhecem a verdadeira palavra, que desconhecem o verdadeiro Deus. Sugestões, condicionamentos psicológicos enganam, ludibriam e levam pessoas menos informadas. Por isso é importante ser informado. Por isso é importante ter conhecimento na palavra do Senhor. Isto sem falar das fraudes e mentiras que são descobertas com o tempo. Então, cuidado com as aparências. Elas enganam, porque nem tudo que reluz é ouro. Uma outra coisa é cultivar a verdadeira fé. A palavra fé, ela tem sido objeto de muita exploração. Muitos julgam ter fé porque usam fitinhas do senhor fulano ou da senhora Beltrana, ou porque carregam patuais dentro das suas roupas, figas, crucifixos, veneram os santos, cultuam imagens, acreditam em qualquer coisa, consultam horóscopos, fazem mapas astrais, cresce a religiosidade, o que não significa que está crescendo a espiritualidade ou a fé verdadeira. A verdadeira fé é depositada em Jesus de Nazaré. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que ele é o único autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. E que importa que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele é abençoador, galardoador daqueles que estão buscando a ele. Você tem buscado a Deus nesse tempo presente? Esse tempo de infinitas religiões, de infinitos credos, pessoas que têm sido marcadas pelos seus falsos enganos, pelos seus rótulos de fraudadores. Você tem seguido a Deus? Você tem colocado a sua fé no verdadeiro Deus? Jesus disse certa feita que, ainda que sua fé for pequena, porque você pode me dizer que a sua fé é pouca. Ah, pastor, minha fé é pequena, eu não consigo avançar, eu não consigo ir muito longe. Mas Jesus disse, olha, sua fé pode ser pequena, como o menor grão, que é a mostarda,
Mas se você der uma palavra a esse monte, disser para ele, monte, se lança para lá, ele vai ser lançado. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer com isso que a palavra de Deus, ela é mais poderosa que qualquer coisa. E unida à sua crença, à sua fé, qualquer coisa seria possível. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de enganos. Quando ligamos a TV ou adentramos a internet, nós percebemos quantas fraudes, quantas pessoas fraudulentas. Tem fraude de tudo quanto é tipo. Nós estamos falando de fraudes religiosas, mas você vai observar que nós estamos vivendo um tempo de falsificação. Um tempo onde você compra qualquer coisa falsificado. Às vezes você acha que está comprando algo original e quando você vai observar, é falsificado. E a fé? A fé também ela tem sido falsificada por muitas pessoas. Mas você tem que crer no verdadeiro Jesus. Jesus disse, viriam falsos profetas em meu nome, dizendo que eu sou. Eu estou ali, Jesus está acolá, Jesus está ali. Mas ele disse, não os sigais. Porque Jesus não vai voltar mais aqui. Na realidade, a palavra do Senhor, ela diz que somos nós que seremos levados a nos encontrar com Ele nas nuvens. Está lá em Tessalonicenses. Por isso é preciso conhecer a palavra. Você conhece a palavra? Você tem meditado na palavra nesses últimos dias? Dias difíceis, dias onde precisamos depositar e recorrer a esse Deus maravilhoso. Nós cremos que num período como esse, um período onde o Senhor ele tem lançado uma praga sobre a terra, nós precisamos nos unir e fortificar as orações e intercessões pela nossa nação. Não somente pela nossa nação, mas pelo globo, pelo homem. Precisamos chegar-nos à presença do Senhor, precisamos confiar no poder da fé, precisamos confiar no poder da palavra, não ser enganados, porque nem tudo que reluz é ouro. Não seja ludibriado, não seja enganado, mas confie no único Deus Salvador dos céus e da terra, no único Deus que pode curar a tua alma do pecado, no único Deus que pode te levar para o céu ou para te lançar no inferno, no único Deus que tem poder para te dizer, eu te perdoo, todos os seus pecados já foram perdoados e sanados no sangue do meu filho. É nesse Deus, e é sobre esse Deus que nós estamos falando. Você precisa abrir seu coração nesse dia. Você precisa abrir a sua mente para compreender as maravilhas da palavra do Senhor. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Quero agradecer a você que está aqui ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa te cobrir de ricas e maravilhosas bênçãos. Que o Senhor te abençoe grande e amplamente.